A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Nosso assunto aqui é um assunto alinhado às Escrituras Sagradas, fundamentada para trazer um ensino mais amplo, mais profundo das Sagradas Escrituras, para você que tem desejo de crescer em graça e conhecimento. Nosso assunto aqui na plataforma digital é um assunto bíblico, irmão, que nós trazemos todo tipo de assunto aqui nesta plataforma digital para abrir sua mente, ampliar o seu QI espiritual. Estamos falando, irmãos, sobre eleição incondicional. Ontem falamos sobre eleição incondicional, segundo a visão calvinista, e alinhado às Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar da eleição incondicional segundo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar por que ele defendia a eleição incondicional. Irmão, tem irmãos que vêm e perguntam para mim qual é o meu objetivo de ficar na CCB, que ela está desviada da verdade. Irmão, o meu objetivo é os resultados, entendeu? Porque os irmãos não veem, mas no privado, irmãos do ministério, anciães, cooperadores de jovens, irmã da piedade, me adicionam dizendo que o meu canal abriu os seus olhos, agora eles vê Cristo segundo a Escritura. Então, irmão, tem muito testemunho, muita coisa que Deus tem feito aqui na plataforma digital desde 2018 até agora. Tem feito muitas obras e muitos irmãos do ministério falou para mim assim: irmão, seu canal, a luz que Deus deu para você explicar a Escritura, explicar o jeito que é uma pregação, tem provocado temor no meu coração de pregar a palavra alinhado às Escrituras Sagradas. Então, irmão, não dá, é muita obra, muitas convenções que Deus tem feito, muita irmandade que Deus tem aberto os olhos através do meu canal. E não é só de 2018, não, mais de 40 anos, 44 anos nesta grande batalha dentro da CCB, difundindo o Evangelho segundo ensinou Cristo, ensinou os apóstolos. Então, irmão, é porque tem dado muito fruto esse meu trabalho aqui na plataforma digital. Tem
tem feito que os irmãos deixem de ser religiosos, de ser adoradores de placa, adoradores de anciães, e venham, irmão, adorar a Cristo. Então, vamos falar aqui, irmão, hoje, da eleição incondicional, segundo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao trabalhar a ideia da eleição, tem em mente a formação da igreja. Isto é a formação de um povo que Deus chamou para si. Todavia, Paulo irá definir a ideia do povo escolhido, negando a visão legalista judaica de que Israel de Deus é apenas ético. Uma definição, um conceito de Israel feita pelo apóstolo Paulo vai abranger um sentido espiritual e universal que se aplica ao povo e gentio. E isto não é algo novo. A concepção paulina defende que este caráter universal está presente desde o pacto de Deus com Abraão. É a partir da história de Abraão que Paulo faz uma construção constante que será desenvolvida a doutrina da eleição condicional para defender a entrada dos gentios na descendência abraâmica, o que fere o orgulho judaico. O apóstolo faz sua exposição teológica à luz dos filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Romanos 4. Já temos uma introdução deste assunto. Paulo defende que Abraão, pai carnal dos judeus, verso 1, não alcançou nada pelas obras da carne. Ele obteve pela promessa de Deus, antes mesmo da circuncisão, e ali creu. A fé foi quem lhe justificou. Sendo assim, todos que tiverem a fé alcançam do mesmo modo. Alcançam do mesmo modo a justificação. O versículo de 9 de Romanos, do verso 11, 12, 13, deixa explícito que o Pai de todos os que creem, mesmo os incircuncisos, os gentios, pois a promessa que havia de ser herdeiro do mundo foi-lhe dada ainda na incircuncisão, não pela lei restrita aos seus descendentes consanguíneos, mas em Romanos capítulo 9, do verso 11, que é a perspectiva do apóstolo Paulo com relação aos que o Senhor elegeu, formando um povo para si. Fica claro, diante do fato da incredulidade de seus patrícios, Paulo irá demonstrar que nem os filhos carnais são descendentes de Abraão. Ismael era um descendente natural, contudo, não foi contado na genealogia abraâmica. Isaque era o filho da promessa. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9, 7 e 8.
como promessa, foi feita antes da circuncisão, e Abraão creu nela. Logo, os que compartilham da mesma fé podem ser chamados filhos de Abraão. Gálatas, capítulo 3, do verso 7. É bastante claro, portanto, a distinção que Deus fez desde na eleição e formação do seu povo, pelo nascimento de Isaque e a exclusão de Ismael. Ele indicou claramente que a base para a eleição de israelita se encontravam, não de forma alguma, em qualquer qualidade humana, na potencialidade da carne ou da descendência natural, mas somente em sua obra divina, na força vivificante da promessa, no poder do seu Espírito. Após falar sobre os dois filhos de Abraão, Paulo faz referência a Esaú e Jacó, irmão gêmeo e filho de Isaque, com Rebeca. Jacó escolhido para dar sequência à linhagem da promessa, enquanto Esaú é preferido. Seria Jacó mais excelente do que seu irmão? A resposta é não. Antes do seu nascimento, sem nem ter nenhuma obra boa ou má, Deus já havia dito à mãe deles que o mais velho serviria ao mais moço. Romanos, capítulo 9, do 11 e 12. E por que isso? A chave para essa pergunta, no versículo 11, para que o propósito de Deus seja segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ora, o que Paulo está nos dizendo aqui se formos sinceros ao texto bíblico, o raciocínio conclusivo não pode ser outro apenas. Primeiro, Esaú e Jacó são gêmeos e filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Segundo, Jacó não foi escolhido e nem Esaú rejeitado por suas obras. Terceiro, a eleição é uma atitude soberana de Deus, sem nada que a condicione. O que o apóstolo Paulo está fazendo é respondendo a pergunta acerca da incredulidade dos judeus. Ele deixa claro que nem todos os israelitas fazem parte de Israel. E a história de Esaú e Jacó é a melhor ilustração possível. Deus estava formando o seu povo mediante a sua soberana eleição. O propósito está em seu próprio chamado e não nas pessoas a quem ele graciosamente elegeu. Israel, ajuntando de maneira que ninguém pode se orgulhar por ter feito algo por merecer. A eleição é fruto do propósito soberano e gracioso de Deus, de modo que somente Ele pode ser glorificado. Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 6. Os porquê da soberania de Deus na salvação é esclarecido repetidamente por Paulo em Efésios capítulo 1, tornando assim incontestável cada estrofe do parágrafo de abertura. Termina com um refrão para louvor da sua gloriosa graça, verso 6.
para louvor da sua glória, verso 12. Para louvor da sua glória, 14. E no 17, Deus é mencionado como o glorioso Pai, que poderia ser traduzido como o Pai da glória, ou também pode indicar que é o Pai da fonte de toda a glória. Diante de tudo isso, consideremos o apóstolo Paulo como um grande expoente da eleição incondicional no primeiro século, sendo dotado por Deus de uma mente brilhante, portador de uma ótima oratória. O apóstolo dos gentios deixou esta doutrina bem amarrada ainda no primeiro século da era cristã. Irmãos, eleição incondicional, segundo o apóstolo Paulo. Só para os irmãos verem como Paulo construiu a doutrina da eleição incondicional, fundamentando nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ali nós vemos a obra incondicional de Deus. Nós lemos em Gênesis, capítulo 15, agora nós vamos ver aqui, irmão, capítulo 15 de Gênesis, fala da aliança de Deus com Abraão. Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, no capítulo 4, ele aborda que Deus fez uma aliança com Abraão. Mas é bastante nós ler capítulo 15 para nós entender o que Paulo argumentou lá em Gálatas. Porque quando nós lemos aqui o capítulo 15 de Gênesis, ali o Senhor aparece para Abraão e disse: Abraão, e Abraão estava falando que andava sem filho e que o filho que nascesse do seu mordomo, Eliezer, seria o seu herdeiro. E Deus chamou Abraão e tirou ele para fora da tenda e falou: olha para a estrela do céu e para a areia do mar. Tu pode contar? Não. Assim será a tua descendência. Irmão, mas nós encontramos aqui como era feito um contrato no mundo judaico, uma aliança. Hoje, quando nós vamos fazer o contrato, nós vamos no cartório, e as duas partes assinam para aquele contrato ser válido, ser verdadeiro. Só que no mundo judaico, no mundo hebreu, a aliança, o contrato era feito de uma forma diferente. Vamos ver aqui, ó. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão e disse: não tema, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grande guardião. Será sob modo, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar de contínuo sem filho, o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Tu respondeu logo o Senhor: não será este teu herdeiro, mas aquele que gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, quantas estrelas, se podes contar, se será a tua posteridade. Então creu no Senhor
isto lhe foi imputado por justiça. Disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei da terra dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou Abraão ao Senhor, Deus, como saberei que há de possuir? Respondeu, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Tomando todos estes animais, partiu pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxertava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono, e Abraão, e grande pavor de trevas. Então lhe foi dito, certamente a tua será peregrina em terra estranha, será afligida, mas também o julgarei a gente, e tu dirás, teus pais envolveis, na 4ª geração tornará porque não se encheu ainda a medida de iniquidade. Se deu posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por aqueles pedaços. Então, irmão, entenda como é que era o contrato. O contrato, aqui, ele, que diz a palavra, e o Senhor falou, pega uma cabra, um cordeiro, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada de 3 anos, rola e um pombo. E tomando esses animais, partiu no meio. E aí fez um corredor no meio. Pôs uma parte de um lado e outra parte do outro. Quer dizer, fez um corredor ali. Então o contrato era assim. Os dois estavam dentro do contrato, eles passavam no meio do corredor, junto. Então, aquela aliança, quem rompesse aquela aliança, aquele contrato, ia ser cortado no meio como aqueles animais. Agora veja bem, irmão, Deus deu um sono profundo em Abraão. E aí fala que veio o fogareiro e uma tocha daquelas metades, que era o próprio Deus. O próprio Deus veio e passou sozinho naquele corredor. Entendeu? Passou sozinho. Por quê, irmão? Porque Abraão não ia dar conta de cumprir a aliança. Então Deus cumpriu a sua parte e cumpriu a parte de Abraão. Então aqui nós não vemos uma aliança condicional. Nós vemos uma aliança incondicional. E é dentro desses ambientes, irmão, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Paulo constrói a doutrina da eleição incondicional. Outra coisa, irmão, Jacó, quando enganou seu irmão, ele tinha 70 anos, não era convertido. Ele fugiu, foi para a terra dos seus pais, depois de 20 anos, ele voltou. Quando ele voltou, teve a luta com Jacó e o anjo, no val de Jaboque. Irmão, a mesma pergunta que Isaac fez para Jacó, quando ele levou o guisado para ele lá, foi a mesma pergunta que Deus fez para ele no val de Jaboque. Pergunta, qual é o teu nome? Para Isaac, ele falou que era Esaú. Sou Esaú, teu primogênito. Mas lá diante de Deus ele falou, o meu nome é Jacó. Então o anjo falou, o Senhor falou, teu nome não será chamado mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe com Deus lutaste.
Então, irmão, nós vemos se fosse uma eleição condicional, Jacó não teria passado do teste, porque ele era um homem enganador, mentiroso, não era um homem verdadeiro, entendeu? Nós vemos aí o aspecto que incluiu até Rebeca nessa armação, né? Para ele pegar a bênção, entendeu? E ele não precisava disso, irmão, porque Deus já tinha falado para Rebeca, quando os dois estavam no ventre: o maior servirá o menor. Veja o perigo, irmão, o perigo que tem de adiantar as coisas, de não esperar o tempo de Deus. Veja o que deu. Então, Jacó não tinha nenhuma qualidade de ser Israel, irmão. Não tinha nenhuma qualidade. Então, aí, nos bastidores, nós vemos a ação da graça de Deus. E fala que foi o anjo, mas ali era o próprio Deus que lutou com ele, tomou a forma humana, era uma alusão a Cristo, ao Verbo de Deus, que ia se fazer carne e ia habitar entre nós. Então, nós vemos ali a eleição incondicional na vida dos três patriarcas. Então, Paulo, para construir a doutrina da eleição incondicional, irmão, ele se fundamentou em Gênesis, nos patriarcas, para construir a eleição que não depende das obras, mas depende daqueles que foram eleitos. Então, é esse o nosso assunto aqui hoje. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.